após 25 anos de espera, o filho da promessa, Isaque, finalmente chega para Abraão e para Sara. Porém, um tempo depois, Deus requer Isaque de volta, o que seria talvez o maior e mais importante teste da vida de Abraão. Para quem vê de fora, pode parecer um relato horrível, porém, vemos nessa história a maravilhosa obediência de Abraão e a maravilhosa provisão de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia, e no vídeo de hoje comentaremos sobre Gênesis 22 e o teste de Abraão. Antes de tudo, eu peço que você curta o vídeo, se gostar, e se inscreva no nosso canal, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda ele para mais pessoas. Vale lembrar que as fontes e sites citados nesse vídeo estarão na descrição. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus não tentou Abraão no sentido mau, mas esse termo também pode ser compreendido como testou ou provou. A palavra hebraica utilizada nesse texto pode ser traduzida como testar, tentar, provar, seduzir, analisar, pôr à prova ou testar. Razão pela qual algumas traduções e versões da Bíblia colocam testou ou experimentou ao invés de tentou. Um erro cometido por alguns ao ler esse texto é acreditar que Deus está incentivando o sacrifício de crianças. Porém, isso não ocorre. No texto, Deus não permite que Abraão sacrifique Isaque, além de que ele condena essa prática ao longo de todo o Antigo Testamento. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Jeremias 7. O fato de Deus testar Abraão não significa que o intuito da aprovação era matar Isaque, mas sim revelar a sua fé e obediência, algo que o apóstolo Pedro explicará muito bem na sua carta. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1. Outro motivo da aprovação de Abraão foi simbolizar o sacrifício de Cristo, o Filho unigênito e amado de Deus. O fato de Deus ordenar um holocausto foi justamente projetado para ferir o coração de Abraão, pois ele teria primeiro que imolar seu filho para depois queimá-lo. Deus, então, chama Isaque de seu único filho, pois Isaque foi o único filho que nasceu mediante a promessa. No caso, Abraão já tinha Ismael como filho, porém, apenas Isaque era o filho prometido. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. É interessante notar que, por mais difícil a ordem do Senhor, Abraão não relutou em obedecê-la. Pelo contrário, o tal acorda bem cedo e prepara as coisas para a viagem.
do mesmo modo que ele levantou de madrugada e preparou as coisas para mandar Ismael embora, no capítulo 21. Deus guia Abraão até um monte de Moriá. A palavra Moriá vem do hebraico, que significa ordenado, considerado por Deus. Mais tarde, será nesse monte que o templo do Senhor será construído. Hoje, acredita-se que o Monte Moriá seja o monte do templo, onde hoje está a Cúpula da Rocha, um santuário islâmico. A idade de Isaac não é revelada, o que faz muitos pensarem Isaac como uma criança quando isso aconteceu. Porém, Isaac provavelmente já era um adulto, porque ele subiu o monte com a lenha para o seu pai. Isaac deveria ter entre 30 a 37 anos, e Abraão de 130 a 137 anos. Alguns livros apócrifos trazem a idade de 37 anos, poucos dias antes da morte de Sara. Em breve faremos também um vídeo mostrando sobre como o sacrifício de Isaac aparece em outras tradições e religiões ao longo da história. Percebemos no texto que Abraão acreditava que voltaria com Isaac vivo, o que destaca sua grande fé e confiança em Deus. O autor de Hebreus destacará isso dizendo: pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. Em resposta à pergunta de Isaac, Abraão traz uma profecia, dizendo que o Senhor proveria um cordeiro. Alguns estudiosos do hebraico acreditam que a resposta de Abraão também poderia ser traduzida como Deus se proverá como cordeiro para o sacrifício. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o seu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então Abraão tornou a seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Muito se fala sobre Abraão, porém também devemos destacar a submissão e obediência de Isaque, que, mesmo tendo mais força do que seu pai, que já era um idoso, e, se ele quisesse, poderia, inclusive, impedir que ele fosse posto no altar, ele se submeteu à vontade de Deus. Do mesmo modo que Cristo, como o Cordeiro de Deus, se submeteu à vontade do Pai e se entregou como sacrifício pela humanidade. O interessante é que o local fica conhecido como o Senhor proverá até o tempo de Moisés, que era o autor do livro de Gênesis. O que mostra que acreditava-se que também haveria uma provisão de Deus para o futuro. Quando Abraão estava prestes a matar seu filho, o anjo de Deus o impede do céu. Naquele momento, o sacrifício já estava consumado. Abraão se mostrou então digno das promessas de Deus. Tiago irá destacar que nesse momento, Abraão foi justificado pela sua fé, evidenciada pelas obras. Mas,
Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque sobre o altar? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vendes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Mediante a obediência de Abraão, o Senhor reafirma as promessas feitas anteriormente, de multiplicar grandiosamente sua semente, de conceder vitória aos seus inimigos e de abençoar todas as nações da terra, o que foi cumprido através de Cristo, o legítimo descendente de Abraão. Como destacado anteriormente, podemos fazer um paralelo entre Isaque e Cristo, pois os dois eram filhos unigênitos, grandemente amados. Assim como Isaque subiu o monte com a lenha, Cristo subiu o Calvário com a cruz. Porém, Cristo é o Cordeiro que Deus proveu para ser sacrificado no lugar de toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.